O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos índios de ocupar as terras no sul da Bahia e decidiu anular os títulos de propriedades concedidos a fazendeiros e produtores que estão nessa área. A decisão foi na sessão plenária desta quarta-feira. Os ministros decidiram por maioria pela permanência dos índios Pataxó Ranranrãe na área da reserva indígena Caramuru Catarina Paraguaçu, que fica no sul da Bahia. A decisão foi tomada durante a análise de uma ação em que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, pedia a anulação de títulos de propriedade de terras concedidos pelo governo da Bahia a fazendeiros e agricultores na área da reserva. Na ação, a FUNAI alegava que produtores ocupavam de forma irregular as terras habitadas pelos índios. Já os agricultores afirmavam que são legítimos possuidores da área. As terras abrangem os municípios baianos de Itaju do Colônia, Pau-Brasil e Camacã. Tem 54 mil hectares e abrigam mais de 3 mil índios. A disputa entre índios e fazendeiros pelas terras já dura décadas. Desde janeiro, os índios já invadiram 68 fazendas e há alguns dias, pistoleiros expulsaram a tiros índios de 5 fazendas. A grave situação no local fez com que o Supremo voltasse a analisar na sessão plenária de ontem este processo, mesmo ele não estando na pauta. O julgamento da ação foi iniciado em setembro de 2008, quando o relator do caso, o ministro aposentado Eros Grau, votou pela sua procedência. Não há títulos de propriedade válidos no interior da reserva. Outros sim, em uma parte da área objeto da lide, há ou havia benfeitorias que foram já indenizadas pela FUNAI. Outra parte corresponde a terras das quais não há título nenhum. Terras de domínio da União. Na ocasião, o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Menezes Direito. Com a morte do ministro, seu sucessor, ministro Dias Toffoli, se declarou impedido por ter atuado no caso como advogado-geral da União. O processo foi então encaminhado para a ministra Carmen Lúcia, que nessa quarta-feira acompanhou o voto do relator pela procedência da ação, para que sejam anulados os títulos de propriedade que estão localizados dentro da área da reserva. Eu voto com o ministro relator desde que seja restrita o objeto os títulos, objeto da apresentação de nulidade, nessa ação declaratória de nulidade, aqueles imóveis localizados no interior da área demarcada. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator e da ministra Carmen Lúcia. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma contrária. Peço vênia para julgar improcedente o pedido formulado pela FUNAI na inicial desta ação. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli não votaram porque estavam impedidos. O ministro Ricardo Lewandowski não participou porque está viajando para cumprir a agenda oficial. E o ministro Luiz Fux também não participou da votação por suceder o ministro Eros Grau. Muito bem, agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Muito bem, a repórter já explicou ali a maioria dos ministros que não participou desta votação, mas a gente teve dois aí que também não participaram e a gente faltou aí um pouco explicar a ausência do voto desses ministros, que era do Luiz Fux e do outro, eu não me recordo agora. Por que eles não votaram? O Luiz Fux não votou porque ele entrou exatamente na vaga deixada pela aposentadoria do ministro Eros Grau. E como o ministro Eros Grau é o relator dessa ação e já havia votado, então ele não participaria do julgamento. Por essa razão, ele não votou. O ministro Gilmar Mendes também não votou pelo fato de ter atuado na ação, estava impedido, então, por essa razão, declarou-se impedido, assim como o ministro Dias Toffoli. Por essa razão, esses três ministros acabaram não votando. Em relação ao ministro Ricardo Lewandowski, apenas pelo fato dele não estar presente na sessão de julgamentos, porque estava numa viagem oficial. Agora, por que o julgamento dessa ação, que foi iniciado em 2008, levou tanto tempo para ser concluído? Bom, um julgamento, na verdade, existem diversas questões que podem acontecer, né?
Dentre elas, houve uma questão de ordem, houve uma outra ação cautelar que foi ajuizada, inclusive em 2009, o ministro Eros Grau, ele acabou por deferir uma liminar e reintegrar, conceder o direito de aproximadamente 50 índios que estavam também sob uma ameaça de terem que deixar a região. Então, ele inclusive concedeu essa liminar nesta época. E diversos interesses envolvidos, até que todos sejam efetivamente ouvidos, acabou por esse tempo todo, esse processo durando aqui no STF e que teve fim ontem. E de quem é a propriedade dessas terras? Bom, a Constituição Federal de 88 determina que pertencem à União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ah, tá certo. E como é que fica a situação a partir de agora? Está Agora definida mesmo? Acabou? Acabou. Na verdade, não cabe mais nenhum recurso, a não ser embargos de declaração. A partir daí, os índios eles passam a ter o direito de serem efetivamente reintegrados a essas terras que eram tradicionalmente ocupadas por eles.